Já estamos ao vivo para a live 59. Como descobrir o seu verdadeiro propósito, não, a sua verdadeira identidade. Oi, Helena, seja bem-vinda. E aí, Kennedy, mandou o vídeo lá? E aí, man? Conseguiu mandar o vídeo da Casa Digital? Oi, Helena. Seja bem-vinda. Então, fez o vídeo lá do La Casa Digital, man? Mas aí sim, hein? Eu quero ver o vídeo, cara. Eu não fiz o vídeo porque eu tenho muitas coisas que eu preciso ainda resolver aqui do outro lado. Por isso é que eu não fiz mais. Eu A qualquer momento eu vou. Depois de um dia eu explico. Mas eu não fiz porque. Oi, Priscila, seja bem-vinda. Olá, obrigada. E aí? Consegue me ouvir bem? Tá tudo ok? O pessoal consegue ouvir? Sim, sim, tá tudo ok. O pessoal tá conseguindo me ouvir aí? Dá um joinha, está tudo ok, a gente já vai começar. Vivi, seja bem-vinda. O pessoal vai chegando. Bem-vinda. Que sotaque é esse, cara? Então, esse é o sotaque do outro lado do oceano, de Angola. Não sei se Nossa. você já conheceu, já foi lá para lá. Não, 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 ainda não. Só ouvi falar, só. Foi interessante. Legal. Agora me conta, né, antes da gente começar a falar aí sobre o nosso tema de hoje, que ideia foi essa de fazer sem live? Então, eu tava dormindo um dia, aí acordei e eu decidi, vou fazer um desafio. Vou fazer. Primeiro eu pensei em fazer 20 lives. Eu falei, vou fazer 20 lives e tal. Falei, 20? Não, eu vou fazer 100. Vou fazer 100. Aí eu peguei no computador, fiz o banner, anunciei 100 lives, vai começar amanhã. Mas eu não sabia quais são as 100 pessoas que iam aparecer. Eu não tinha em mente. Eu falei, cara, Essa aqui qual que é essa daqui? Você tá essa contando é aí? 59. Amanhã a gente vai bater a Uou, 60. 59. Metade já. É, Caramba, muito vai legal. faltar 40 e Bacana. tal. Mas o objetivo dessas lives, Priscila, é fazer networking e aprender sobre vários temas, principalmente com as pessoas que aparecem aqui na live. E a maior parte Sim. das pessoas nunca fizeram live e eles acham que nunca vão Ah, conseguir, não pensei ainda, né? nunca vão conseguir fazer live, se preocupam com o número de pessoas que estão na live. Então, como o meu perfil é pequeno e eu tenho vontade de aprender, eu decidi convidar as pessoas as que realmente querem para estar aqui, conversar, trocar ideia, ensinar, as pessoas ensinarem-me e Sim. eu aprender muito com elas. E assim, está sendo muito, muito legal esse projeto, esse desafio aí. E eu estou aprendendo muito. Faltam 40. Amanhã vamos fazer 60, semana que vem mais 50, vai faltar o 40. Mas tem dias. Fala aí. Pode falar. Não, Pode falar. então, tem dias que eu. Não, na verdade, que eu. a gente tá na, a gente tá numa conexão aqui, Então, né? mas tem dias que eu penso, cara, eu vou. Só que eu não posso desistir, eu sou uma pessoa muito chata. E quando eu falo uma coisa, eu vou atrás dessa coisa para conseguir alcançar os meus objetivos. E eu sempre penso, cara, se eu desistir, eu serei um fraco. Não que as pessoas vão achar que eu sou um fraco, porque literalmente eu não me importo muito com o que as pessoas dizem.
E então é isso. Tem Uhum. dias que eu falo, cara, vou desistir, vou parar, mas não posso parar. Já fiz 59, faltam só 40. Vou parar, não dá para parar. Então a gente tá aí segurando as pontas, como dizem. Mas está sendo muito. Eu tô gostando da jornada, tô aprendendo muito, 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 muito. E aí, me fala outra coisa relacionada às lives. O que você tem sentido aí de dificuldade da galera, principalmente pega assim um iniciante, não tem experiência que nem eu, Então, mas o que a galera, qual é a dificuldade maior assim para poder? Porque a gente que tem acompanhado essas jornadas, principalmente do Pablo e tudo mais, a gente está nessa batalha de desbloquear, de enfrentar os medos, né? Parar com essa besteira, porque isso é uma besteira, por mais que você tenha também vergonha de ficar aparecendo, uhum, é uma besteira de você ter medo do que as outras pessoas vão pensar, né? E sim. qual que é a dificuldade que você percebeu assim nas pessoas, que você conseguiu captar e ajudar também? Então, a maior parte do pessoal, a dificuldade até não é aparecer na live. Na verdade é aparecer. Eu faço o seguinte, eu vou lá no grupo do Facebook e eu faço o convite. Eu não pego uma pistola, eu não tenho nenhum superpoder de hipnotizar as pessoas. Eu simplesmente vou lá e pergunto, alguém quer participar no projeto de 100 Live? Alguém quer fazer parte como convidado? E algumas pessoas já aceitam, eu quero fazer parte, eu quero aprender, eu quero ensinar sobre algum assunto. Eu falo, beleza. Aí eu pergunto para ela qual é o assunto que você quer, que você tem um mínimo de domínio, que você sabe um pouco, só um pouquinho, que a gente consegue conversar durante Uhum. 15 minutos. Ela fala, não, eu consigo fazer isso, isso, isso. Beleza. Eu falo, vamos marcar para dia 6 de maio. Pode ser? Pode ser. Aí a gente conversa, tem pessoas até que eu faço o banner, mando para ela, ele fala, tá ok, pode me mandar, tá tudo ok. Aí só às vezes posta nos stories dele, mas chega no dia, por exemplo, eu mandei mensagem para vocês 5 minutos antes, ou 2 minutos, ou 1 minuto antes. E eu mando mensagem para a pessoa não responde. Aí eu espero um pouquinho, cinco Poxa. minutos, a pessoa não responde. Aí quebra as pernas. Então as pessoas, o que vem na mente das pessoas fala, é mais ou menos o seguinte: eu vou fazer essa live. O que as pessoas vão pensar? O que o meu amigo vai achar? As pessoas têm muito essa Uhum. necessidade de aprovação, né? E Inclusive, fala aí. inclusive, aconteceu comigo também, né? Porque, tipo assim, você fica sempre pensando, o que é que os outros vão pensar? Esse tema é muito chato, isso, aquilo. Mas isso que tá o diferencial, né? Você se propôs a fazer, você marcou um compromisso, então não custa nada vir falar o que você tem para falar. Até mesmo eu tinha explicado para você, né? Que o tema que eu coloquei foi sobre identidade, porque eu não sei nada de linguagens técnicas, não sei o que eu poderia falar. Então, eu vou falar o que está dentro do coração, que eu tenho vontade de falar para as pessoas, né? É Uhum. isso que é importante, Por exemplo, a né? gente, a gente não entrou no tema, mas a gente já está conversando aqui. Acho que já passou 2 ou 3 minutos. Pois é. É bem natural, as pessoas complicam muito as coisas. É bem natural fazer live, conversar, trocar ideia, aprender. Por mais que no momento que a gente vai conversar aqui, tem coisas que eu vou falar que talvez vai parecer errado, tem coisas que você vai falar que vai Uhum. vai soar um pouquinho desconectado. Faz parte, a gente tá aprender e faz parte da jornada. Então, o que que eu fiz? Eu pensei, já que algumas pessoas em cima da hora acabam desistindo, eu já tenho algum tema específico que eu sei sobre os livros que eu estou a ler, sobre aquilo que eu estudei na faculdade, sobre o que eu aprendo com os mentores. Eu já tenho alguma coisa assim reservada. Se, por exemplo, só que eu já mandei mensagem para você bem tarde. Se você me falasse, não vai dar para fazer live porque vai acontecer alguma coisa, acontecer algum imprevisto, eu ia tentar me virar, ia pegar algum tema. Na verdade, eu tenho alguns temas já em mente, aí eu só ia chegar aqui e ia falar de forma bem, bem natural e as coisas iam fluindo. E tem pessoas até, Priscila, que, na verdade, não é, você é a convidada, não é só eu, vai.
fala um pouquinho de você, o que que você faz. Não, não, mas continua porque é importante. O assunto é sobre identidade e é bom que, além do que eu falo, você também se expressa, até porque eu vi aqui que tem umas pessoas que me seguem, que não te conhecem, e é interessante isso, né? Tá. Então, se alguém Regina, tiver seja alguma bem-vinda. pergunta, Elza também seja bem-vinda. Elza está perguntando aqui como fazer parte. Você quer participar Que- da live, Elza? Então, se for da live, é só mandar uma mensagem para mim. Eu tenho vaga dia Aham. 27 de maio, que vai ser numa quarta-feira. A gente pode agendar para dia 27 de maio, vai ser numa quarta-feira. E qualquer assunto que você acha que vai ajudar as pessoas é bem-vinda. Você vai ser bem-vinda, né? Para a gente trocar ideia. O objetivo não é vender nada. Depois dessa live, não vou vender nenhum produto, não vou fazer nada. É só mesmo para trocar ideia. Esse momento de pandemia, as pessoas já estão um pouquinho entediadas. Nada melhor que trocar ideia, conhecer novas pessoas, aprender novos assuntos. E o Pablo fala sempre que aquilo que a gente precisa, a outra pessoa tem. E a gente só vai acessar com o network, conversando com aquela pessoa, né? Até, inclusive, o livro A dessa semana. conexão, né? Tem que ter conexão, né? Sim, Você se conecta com alguém e daí você descobre algo novo, né? Então, vamos lá falar sobre identidade? legal. Fala um pouquinho de É o você. seguinte, Fala um pouquinho de você, o que que você faz para a gente ir. Eu tenho aqui as perguntas, acrescentei mais uma ou duas para. tá bom, então. Bom, é o seguinte, não sei se tem um seguidor aqui do Salvador. Eu sou do Nordeste, do Ceará, mas atualmente eu moro no Paraná, né? Tenho 27 anos, trabalho dentro de uma empresa de cobrança, assessoria de cobrança, já tenho uma experiência aí nessa área desde 2014, trabalhando nessa área, né, área administrativa, sou técnica em comércio, secretariado e agora eu estou cursando a graduação, né, em RH, recursos humanos. Legal. E hoje eu escolhi o tema de identidade porque, como eu falei, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e é uma transformação que eu passei no último ano, né? Sim. As pessoas perguntam, mas o que é identidade? A identidade ela é diferente do nosso RG. Salvador é da Angola, né, Salvador? Sim. Eu não sei como é que vocês chamam lá É bilhete. essa questão da Nós identificação. chamamos bilhete de identidade. Bilhete de identidade. Aqui a gente chama registro geral, né? Abreviando ali fica RG. Então, assim, a nossa identidade, ela é aquilo que está dentro, né, de nós, é a essência, aquilo que você vai encontrar se realmente você cavar bem fundo. Né? Então, essa é a identidade. O diferente de que a gente for em um certo local, determinado lugar, você apresentar ali o seu RG como identificação. Então, a nossa identidade, ela está mesmo relacionada à nossa essência, né? Sim. Então, é aquilo que está dentro da gente. Um exemplo de identidade, no caso, citar aqui um exemplo da Bíblia, né? E hoje eu vou falar um pouco mais aprofundado em relação à Bíblia, os termos bíblicos, é a história de Moisés, né? Moisés, ele não tinha, quando Deus chamou ele para fazer a libertação de Israel, ele não tinha coragem, né? Ele falou, Senhor, mas eu sou gago, eu sou pesado na fala, e deu várias desculpas para não fazer aquilo que Deus tinha chamado para ele. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer, que Deus, quando chama, ele capacita você para fazer. E ele não te escolhe pelas condições que você está no momento. Uhum. Né? Ele não escolhe porque a sua situação, você não tem dinheiro, ele não te escolhe porque você tem problemas de saúde ou porque você tem problemas com familiares, é exatamente isso. Às vezes a gente tenta entender a lógica de Deus, só que para nossa lógica humana não faz sentido. Né? Uhum. Deus, ele age sempre no sobrenatural e ele escolhe, a própria palavra fala que ele escolhe as pessoas que não são para confundir as que são, né? Então,
a questão da nossa identidade, pelo fato dela ser aquilo que está na nossa essência, né? Às vezes a gente acha que não dá conta de fazer uma live, às vezes a gente acha que não dá conta de ajudar alguém por se sentir inferior, né? Nesse caso. E eu acho bem importante a questão de você entender isso de fato, porque hoje, você vê, hoje o Brasil ele está com mais de 300 mil mortes de Covid, não sei exatamente a numeração. Imagina só, cara, se o tanto de pessoas que faleceram, que perderam a vida por causa dessa doença e não souberam quem realmente elas são de verdade, né? Sim. Imagina só o tanto de gente que perdeu a vida, muitos jovens e pessoas também que passaram de idade e tiveram uma vida toda, mas viveram sem saber quem realmente elas são, né? Então, por Total. que eu escolhi falar sobre esse assunto? Na verdade, eu escolhi falar sobre esse assunto porque eu queria tirar um exemplo próprio da minha vida, né? Eu cresci, minha mãe me criou sozinha, eu tive um pai ausente e durante toda essa minha vida eu tive problemas com questão de desenvolvimento, no caso, desentendimento, né, com familiares, pelo fato de ter um pai ausente, e também com a minha mãe, né, e são chamados os bloqueios emocionais, que a gente Sim. acaba desenvolvendo. Não que seja culpa deles, mas infelizmente a sociedade hoje em dia a gente perdeu meio que os princípios e os valores de se criar os filhos, ou pelo fato de vir sempre numa camada de, por exemplo, no ensino, né, educacional, né, você vai para a escola e você aprende a ser um profissional, mas você não aprende, por exemplo, a se relacionar com as pessoas. Então, eu venho de uma família que é humilde, sempre com honestidade, né? Mas assim, em todo lugar que você for ver, você for perceber, você vai ver que sempre há uma falha, né? Pelo fato de que na sociedade contemporânea, né? No mundo que a gente vive hoje, infelizmente a gente perdeu aquela essência de criação de filhos, né? De saber como que nutre a mente da pessoa, como se orienta, na verdade, né? Então é bem complicado nesse caso. E eu, de muito nova, vou dar meu testemunho aqui, né? Desde muito nova eu comecei a me envolver com o alcoolismo, né? E pelo fato que eu tinha esses desentendimentos familiares, eu acabei que, não que eu tinha uma vida totalmente errada, mas, infelizmente, algumas coisas, elas acabam que, como que eu poderia dizer? Acabam que Influenciando. tendo consequência, influenciando, exatamente. Não só você mesmo, às vezes pelo fato de você se rodear de pessoas que têm a mesma rotina, às vezes até o mesmo lugar que você mora, as pessoas elas têm o hábito de estar no rolê entre amigos e tal, aí bebida alcoólica, aí faz o que não devia, e acaba que é como se fosse uma falsa liberdade que você tem, né? Porque quando você tá, não sei você se já teve essas experiências, por exemplo, eu já tive várias vezes, inclusive já tinham compartilhado com as pessoas que muitas vezes, num período de que eu estava na festa, na noite, estava lá curtindo, tudo bem, e no outro dia acordava de ressaca, e arrependido porque não fazia sentido, no outro dia tinha um vazio. Então era a falta de algo, né? E eu não sabia o que era, Sim. né? Eu não sabia o que era. Tem gente entrando aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, queira fazer, pode fazer, tá? Então, essa falsa liberdade que você tinha. Você acha que está rodeado de pessoas, mesmo que essas pessoas
digam para você que eles são seus amigos, né? Uhum. Mas, infelizmente, para mim, faltava algo. E eu sempre buscava suprir esse algo com alguma coisa. Mas nunca, nunca na minha vida, nunca durante todo esse tempo, eu consegui descobrir o que que era, né? Então, foi bem complicado um pouco essa parte da minha vida, pelo fato de que eu não conseguia entender o que, que realmente estava faltando, né? Sim. Tem alguma pergunta? Legal, que testemunha, que bom ouvir isso de você. Eu, pela Uhum, sua fala, eu consegui perceber que hoje você já sabe exatamente qual é a sua identidade, conseguiu encontrar, conseguiu ultrapassar algumas barreiras, né, que você passou. Você conseguiu ultrapassar, né? uhum, E na sim. segunda pergunta que você me passou aqui, eu vou fazer. E por que que você acha que é importante que nós, os jovens, eu vou falar do jovem porque é a classe que tem sido mais atacada, né? Porque nós, os jovens, temos a dificuldade de saber o nosso propósito, saber a nossa identidade, saber onde nós, até saber onde nós saímos, onde nós estamos, para onde nós Sim. vamos, nós não sabemos isso. E por que que você acha que é importante a gente saber a nossa identidade? É importante ter a nossa identidade ativada. Por quê? Porque, primeiro de tudo, eu tenho duas coisas para te falar. A primeira, para você saber quem realmente você é, porque, assim, a maioria das vezes a gente acha, tem certeza do que a gente é, mas tudo que a gente pensa, se não tem aquele, como se fosse aquela essência realmente satisfatória, aquele desejo, aquela vontade, aquilo que faz sentido, fica somente no achismo, né? Uhum. E a outra coisa também é pelo fato de você sabendo, descobrindo quem realmente você se torna uma pessoa que passa a ter opinião própria. É dificilmente você é alienado pelas pessoas, né? Quando você entende que Deus te chamou para governar na Terra, não no sentido de que você vai querer mandar em tudo e ser arrogante, mas que realmente ele deu a Terra para os filhos. Então, o que que você está fazendo aqui se você não está fazendo o que ele te deu, não está fazendo o que ele te chamou para fazer, né? Uhum. Então, é isso. Você saber quem realmente você é, eu acho importante. E você também ter suas próprias opiniões, né? Não ser alienado pelas outras pessoas, né? Sim. Priscila, Então, fala aí. pode Então, perguntar eu aí. queria comentar que maior parte do. Você começou falando um pouquinho sobre as influências que a gente teve, né, por parte dos pais, por parte de professores, amigos da sociedade. E maior parte desses grupos, isso inclui muito com aquilo que você acabou de falar sobre alienação. A maior parte desses grupos são grupos de pessoas totalmente alienadas. Não sei se você já chegou de ler aquele livro do Napoleão Hill, Mais Perto que o Diabo. Sim, Ele sim. fala um pouco. Achei sensacional aquele livro. Todo jovem deveria ler aquele livro. Eu também acho que todo jovem deveria ler. Eu li esse livro este ano com a indicação do Pablo no programa 10 em 1. Não sei se você também tá Uhum. nesse programa. Sim, 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 No tô. dia que eu li, eu comecei a ler, eu falei, caramba, que coisa. E o que ele falou há, sei lá, 20, vou chutar, 20 anos, 30 anos atrás, é o que realmente está acontecendo aqui, né? Então, esses grupos, eles nos colocam num centro de alienação e a maior parte desses grupos, os grupos que ele falou o grupo religioso, é o grupo de amigos. Não sei se ele falou isso, mas também eu lembro que o grupo de amigos nos coloca em situações de alienado. Algumas coisas que a gente faz, por exemplo, a gente sabe que tem potencial, às vezes, de sair de um CLT e trabalhar para você construir um grande império, mas a gente
se prende naquilo que o Flávio Augusto fala sempre, que é estabilidade. Só que estabilidade não existe, né? Hoje, agora a gente está fazendo live aqui, pode, sei lá, acontecer um terremoto, chover, acontecer alguma coisa, a live vai cair ou vai estar instável. Ou o crédito pode acabar, e a internet, pode acontecer alguma coisa, então não existe estabilidade. E a gente precisa, sabe aquela imagem do leãozinho, não sei se é leão, do leão, do elefante que está sobre uma cadeira? Uhum. Quando se fala de alienação, o que me vem na mente é aquela imagem. Às vezes as pessoas estão com um certo poder de fazer grande coisa, mas elas não conseguem porque estão presas em algo que é só fazer isso que ela consegue desprender. Então é muito importante que eu acho que é um trabalho que vai levar muito tempo despertar, principalmente os Sim. jovens. E eu li o livro da Jay Carroll, não sei se é esse o nome, que o título do livro é A Idade Decisiva. Porque se você tiver a oportunidade de ler esse livro, é um livro muito bom. E ela fala sobre as principais crises, as dificuldades que os jovens vivem, principalmente essa crise da identidade, não sabe o que ele é, não sabe onde está, não sabe para onde vai. Se você perguntar para uma pessoa que está na nossa idade de jovem, o que você quer ser daqui a 5 anos, 2025? Não sei, eu quero, sei lá, estar vivo. A maior parte das pessoas não sabem o que querem. Então, Tá vivo para ele, tá ótimo, né? mas só que Deus não nos criou simplesmente para vir aqui estar vivo. O Marcelo, um dos convidados da live, fala que Deus não nos criou simplesmente para passar cartão. Né? Então, nós temos E pagar boleto. Deus tem uma... Nós somos um elefante estamos presos numa cadeira que, fazendo um pequeno esforço, a gente consegue romper aquela cadeira e se ver como alguém totalmente livre. Não sei se você reparou, mas eu falo muito. Mas aqui eu vou te fazer Não, eu sou boa ouvinte. eu vou te fazer a terceira Sou boa pergunta ouvinte. aqui. Mas, Como ativar a identidade? uhum, Pode falar aí. Talvez nessas três pessoas que estão aqui, às vezes tem alguém um pouquinho confuso ou não. As pessoas que vão assistir essa live no futuro, às vezes está um pouquinho confusa, mas fala-se muito de identidade, fala-se muito de propósito e tal. Como é que eu consigo ativar a minha identidade? Como é que eu consigo levantar, saber que eu fui criado para algo grande, saber que eu preciso traçar os meus objetivos daqui a 5 anos, preciso saber de onde eu vim, porque isso também faz parte para ativar a sua identidade. Você precisa saber de onde você veio, qual o lugar que você está sim. e aonde você vai. Então, o que você acha que as pessoas devem fazer para ativar a sua identidade? O que nós, os jovens, podemos fazer para ativar a nossa identidade? O processo para ativar a identidade é longo, né? Porque eu acredito que num processo é um processo de autoconhecimento, né? Então, é assim, se você está decidido realmente a descobrir quem é você, a expirar não, como se fala, tirar essa essência e deixar ela fora para que as pessoas vejam, elas olham para você e realmente elas entendem quem você é de verdade e o que você veio fazer aqui, é um processo longo. Hoje eu me decidi, eu acredito que eu estou nos 37% ainda da ativação total da minha identidade. Quando eu terminar essa live, vai estar nos 38%. Amém. Eu decidi fazer isso. Mas, assim, como que você faz para ativar a identidade? No meu caso, eu comecei com um inconformismo. Fiquei inconformada com o que eu estava sentindo. Era como se fosse um vazio existencial e, como eu falei para você, me faltava algo. E eu procurava preencher esse algo com outras coisas, com relacionamento, com saídas. E eu sentia que aquilo não era suficiente. Só me preenchia aquele vazio daquele momento,
né? É um vazio que era temporário, e quando era no outro dia, para mim, tanto faz. Então, não fazia sentido, né, para mim. Então, no caso, para você ativar a sua identidade, você precisa entender o que Deus falou de você. Né? E aí a gente volta lá para Gênesis 1:26, que é: passamos o homem à imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre as aves do céu, do mar, da terra, enfim. Então, você entendendo essa parte, né, que Deus te chamou e ele fez você com uma imagem e semelhança dele, né? Então, é muito importante você entender essa parte. Só que, assim, só você saber lá a parte da Bíblia não adianta. É um dos passos para você conseguir progredir na questão da sua identidade, é você se sentir amado. Salvador, não tem coisa, não tem nada nesse mundo que pague o preço de ser amado, né? Inclusive, essa semana eu estava ouvindo alguém falar sobre a questão da cruz, né, da morte de Jesus, e é uma coisa interessante que eu ouvi a pessoa falando que se você não consegue pagar o preço que foi pago a Cristo, né, pelo fato dele ter carregado os nossos pecados na cruz, você tem a obrigação de pagar em amor ao teu próximo. Tanto que a lei de Jesus, né, no caso, são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As pessoas sempre gostam de frisar que são duas coisas, mas não tem como eu amar o próximo se eu não me conhecer, né? E eu entendendo que Deus me amou primeiro, antes mesmo de eu nascer, e tudo isso aqui já estava planejado, inclusive essa live, eu entendendo que Deus já fez tudo, já tem todo um propósito para nós, e Ele só está esperando a gente poder se alinhar com isso. Para isso, basta querer, né? Basta deixar Jesus entrar na nossa vida. Pode parecer alguém que entra aqui, ou alguém que for assistir futuramente essa live, pode dizer: você está falando de religiosidade, engaixou aqui. Mas não é. Na verdade, Cristo, ele é muito mais que uma religião. Verdade. Cristo é tudo que a gente precisa, né? Ele é tudo que um ser humano precisa ter. Hoje em dia a gente está muito preocupado com perder emprego, passar fome, só que tem uma passagem na Bíblia que eu não vou, acho que está em Mateus, se eu não me engano. Eu não sei decorado ainda, mas a mensagem eu vou deixar aqui para vocês. Se você se preocupa com o que vai vestir, Mateus o que vai 6. comer, Deus, ele cuida até dos passarinhos, imagina você que é filho. Então, não tem por que se preocupar. Eu sei que é difícil, né? Principalmente na situação que a gente está passando agora. Então, um passo para você ativar a sua identidade é saber o que Deus falou sobre você. E entender o que Deus fez por você também. Porque não adianta você aprender um versículo, decorar o versículo da Bíblia e não entender o real motivo da cruz. Né? Não entender o que ele fez lá. Então, o processo é longo, mas você precisa entender, você precisa aceitar. Não que seja uma coisa obrigatória, mas aquilo que você faz por vontade, né? Na palavra também fala isso. Tudo que você liga na terra será ligado no céu, e tudo que você desliga na terra será desligado no céu. Então, é muito importante, né, você. Então, para mim, nesse caso, eu aceitei Jesus como meu Senhor e único Salvador. Um dia eu estava assistindo uma live do Pablo, eu tinha conhecido ele há pouco tempo, e esse foi um dos dias que mais me tocou. Nunca na minha vida eu pensei em, eu vou mudar de vida, eu vou aceitar Cristo. No momento, foi tantas verdades que eu ouvi naquele dia que eu fiquei realmente com o meu coração quebrantado. E a única opção que eu tinha é dizer: sou tua serva, faz o que o Senhor quiser, eu aceito o meu Senhor como meu Senhor, único Salvador. E tá nas tuas mãos, né? Tá nas tuas mãos.
E na hora, é engraçado que o Paulo sempre fala a questão de nós somos corpo, alma e espírito, né? Sim. E eu lembro que, eu pensando esses dias, eu lembro que na hora eu aceitei, foi uma decisão que eu tive, né? Uhum. E o meu cérebro falou, mas aí, você vai deixar a vida que você tinha? Né? Porque isso geralmente é o que acontece. Às vezes você quer tomar essa decisão, mas você não quer deixar a vida que você tinha. Sim. Só que para você entender o real sentido da cruz, você precisa se arrepender, você precisa ter a renúncia, né, no caso. Uhum. E essa é uma das coisas também que faz parte do processo de identidade. Paulo também já dizia, né? Você morrer para Cristo. Você tem que morrer para Cristo. No caso, não se matar, mas você deixar a vida que você tinha antes para viver a vida que Cristo vai ter para você. Uhum. Você falou de dois versículos. Você falou de duas linhas, dois versículos praticamente, que enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando e tal, mas prestando atenção. Um dos maiores códigos, né? Não sei se assim podemos dizer, um dos maiores códigos que eu peguei, na verdade são dois. A Elsa falou o seguinte aqui: ele não nos trouxe aqui só para sobreviver, e sim para viver e viver o melhor da terra. Exatamente. E o pessoal que quer fazer pergunta, quer comentar, quer contribuir, fique à vontade que esse espaço aqui é democrático. Você pode falar e você Democrático, vai isso ser aí. ouvido. E um dos códigos poderosos que eu já ouvi, eu, eu sempre fui criado num lar cristão, né? Os meus pais sempre nasceram ou foram criados, nasceram num lar cristão, foram criados num lar cristão e eles passaram esses valores para nós, para mim e para minhas irmãs. E só depois, quando eu decidi, às vezes a gente vive a fé dos nossos pais. A gente vive a fé que os nossos pais nos ensinaram. Isso é bom, é bom. A gente vive as experiências, os pais passam a experiência nos filhos, né? Só que algumas vezes os pais não dizem aos filhos que eles precisam viver as suas experiências. A gente não fala, olha, vai chegar um momento que você vai ter que sair de casa, vai ter que procurar trabalho, você vai ter que se virar, vai ter que ser homem. Ou podem dizer também, olha, vai chegar um momento que eu vou morrer, que você vai ter que se virar. Os meus pais sempre me falaram isso desde pequeno, por mais radical que isso possa ser, eles sempre falaram isso para mim e para minhas irmãs. Olha, em algum momento nós vamos morrer, essa é a lei da vida, isso faz parte. E vocês precisam ser fortes, vocês precisam continuar a acreditar nesse Deus, vocês precisam viver as vossas experiências. E eu conto isso no meu livro, o Pablo Marçal, fazendo merchandising aqui. O Pablo Marçal me deu a oportunidade de publicar o meu livro. Nós estávamos conversando lá no Clubhouse e ele falou, olha, eu vou te ajudar, eu vou publicar o teu livro, eu vou fazer alguma coisa do seu livro. Só que o livro, nesse processo, ainda parou por conta da Casa Digital, por conta desse lançamento, desse programa que ele está fazendo. E eu falo muito disso, dos ensinamentos que os meus pais passaram para mim e para minhas irmãs. Só que, em algum momento, eu tive que viver a minha experiência, né? Eu tive que sair tive que entender que a morte faz parte do processo natural da vida. E por que eu estou falando isso? Porque Uhum. enquanto eu fui vivendo, fui entendendo o processo natural da vida, como você falou, o processo de ativar a identidade não é algo, 2025 eu vou ativar o meu processo de identidade. Não, é tipo autoconhecimento, é para a vida toda. Você vai se desenvolver ao longo da vida. Enquanto você vai se desenvolver, o tempo vai passar, você vai aprender novas coisas, vai se conectar com novas pessoas e muitas coisas vão ficar claras na sua mente. E eu peguei o código de Mateus 6:33 que você falou. Mas começa no Mateus 6, versículo 1, mas eu vou ler aqui, esse versículo nunca saiu da minha mente. Buscai
Ele fala que vocês não precisam, vocês não devem se preocupar com as coisas do mundo, olhar para as aves, olhar para não sei o que e tal. Ele vai fazendo analogia com o que está na natureza. E em Mateus 33 fala, buscar primeiro o reino dos céus, você primeiro precisa buscar a Deus, depois todas as coisas que você quer vão ser acrescentadas. E outro código também que você falou é lá em Coríntios 5:17, que fala que se você está em Cristo, é uma nova criatura. Pois as coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Você falou um pouquinho sobre esse processo de se arrepender, de buscar, de tentar se aperfeiçoar. Tudo isso faz parte de ativar a nossa identidade. Tudo isso faz parte de entender quem nós somos, quem nós fomos, quem nós somos e quem nós seremos no futuro. E isso só é possível se a gente olha para trás, né? Vê o que a gente passou. Pô, eu tive perdas no passado, tive desilusões. Como é que eu vou usar aquilo que o Pablo fala de CCC, né? Como é que eu vou capturar, vou canalizar e eu vou converter aquilo para me trazer benefício, para me levar para o lugar que eu quero chegar. Então a gente precisa entender que o processo de identidade, de ativar a nossa identidade, não apagando as nossas histórias, né? Não apagando aquilo que aconteceu no passado, mas transformando aquilo que aconteceu no passado como combustível, como força para nos levar para lá, para o caminho onde a gente quer chegar. Eu falo muito disso do meu livro. Nas minhas lives, eu não falo de livros. Primeiro, não sei o que está acontecendo aqui, eu estou falando muito do meu livro, mas o que você falou foi algo que explodiu a minha mente e por isso é que eu estou falando isso aqui. Agora, eu vou fazer uma pergunta, na verdade são duas perguntas que estão incluídas em uma. A primeira é, você acha que a influência do nosso... Ou seja, a primeira é, qual é o resultado final da ativação do nosso propósito, da nossa identidade? Você acha que ao ativar a nossa identidade ou a não ativar a nossa identidade, isso pode influenciar em algum momento no nosso futuro? Com certeza. Principalmente a gente que acredita no reino, a gente está nesse caminho da salvação, acredito confiadamente que o processo de não ativar essa identidade vai acarretar problemas eternos, digamos assim, porque o fato de você não ativar, você não vai ser alguém que vai falar, não vai falar sobre o evangelho, você não vai entender o sentido de Cristo, né? Então, com certeza, vai ser algo que vai afetar se você não buscar ativar. Mas, por outro lado, se você é alguém que já está ali quase nos 99% de ativação da identidade, você é quase pleno, né? Eu diria que o resultado final é o transbordo, né? Porque é como ele sempre comenta o exemplo da caixa d'água. Se a caixa d'água está vazando ali pela metade ou bem no início ali dela está vazando, não tem como você chegar até o topo. E quando você chega no topo, você fica abundante. Mas o resultado extraordinário e exponencial é quando você transborda, ou seja, quando você já está ali com a sua identidade super ativada e você realmente tem tanto conteúdo, tanta vontade de falar, o desejo de transbordar que as outras pessoas e os que estão ao seu redor, eles são contaminados, digamos assim, com isso, né? Eles pegam isso de você também. É muito interessante. Eu acredito que realmente que isso que acontece quando você está com a sua identidade ativada, super ativada. Legal. Mas deixa eu Estou vendo a Luísa, o Alexandre, mais uma pergunta. O Josimar, o Nathan, acabaram de entrar, sejam bem-vindos. A gente praticamente já está aí para a reta final da nossa live. E se vocês tiverem alguma pergunta, que falem agora, se calem para sempre. Estou zoando, mas Se cale para sempre. O momento é agora, contribua e falar alguma coisa, o que vocês estão achando. O pessoal que chegou agora, a gente está falando sobre identidade, né?
Então, na verdade, a verdadeira identidade, que é que você descobre aquilo, né? Que está dentro da sua essência, está dentro de você e muitas vezes nem você mesmo sabe, né? Agora, foi uma coisa interessante ali que você falou com relação aos pais, e eu lembrei que eu não sei você, né? Eu falei para você que eu tinha conflito com a minha mãe, né? Pelo fato da gente sempre ter alguns desentendimentos. Sim. E uma das coisas que me levou também a crises existenciais, e eu comecei com depressão, e tive um início de depressão, ansiedade também. Em 2016 ela acabou falecendo, ela esteve doente. E o engraçado é que eu nem ia planejar contar isso aqui Uhum. não. Mas eu senti de falar porque eu sei que as nossas histórias, as pedras que a gente teve no caminho, vai servir de construção para alguma coisa, Sim. né? E em 2016 teve doente, né? Uma infecção generalizada no sangue. E o que que aconteceu? Só era eu e ela, né? Pelo fato dela ter me criado sozinha. E a gente, durante toda a vida, tivemos momentos. Só que na reta final da vida dela, a única pessoa que pôde ficar com ela, que realmente eu dei o meu sangue, foi eu, né? Sim. Então, assim, o mais importante às vezes, principalmente quando a gente é jovem, a gente quer porque quer, a gente quer porque quer alimentar aquele orgulho, porque minha mãe ou meu pai, hoje eu perdoei o meu pai, a gente tem um bom relacionamento, apesar dele morar em outro estado, Uhum. no estado que eu morava, e eu moro aqui no sul, a gente sempre está se falando, e realmente não existe mais uma coisa, porque não vale a pena você levar isso. Uhum. É, Deus, a live tá tão pesada que tá a conseguindo internet me não ouvir? tá. Agora sim, a live tá tão pesada que a internet não tá aguentando. Travou aqui. Acho, acho que voltou, não? Então, deixa eu ver se eu. Vou desativar os comentários para ver se volta um pouquinho. E aí, pessoal, o que vocês estão achando da live? Live muito boa, né? Eu até tô com dó de não deixar salva essa live. Tô com dó das pessoas que não estão aqui, que não estão a ouvir a live. Pessoal, só para ter uma noção, a minha imagem também travou. A Priscila saiu. Eu vou adicionar de novo ela. O que vocês estão achando da live, pessoal? Duda acabou de entrar, o Márcio também, Rodeio Brasil, oficial, a Pamela, sejam bem-vindos. Estamos a falar sobre como descobrir a sua verdadeira identidade. A Priscila estava falando um pouquinho sobre a experiência dela. Teve um pequeno problema na internet, mas ela já está de volta, já vai voltar. Eu mandei a solicitação e está sendo uma conversa muito boa. Eu estou gostando muito da conversa e a gente está aprendendo muito sobre identidade, sobre nosso propósito, aquilo que a gente passou no passado deve servir de combustível para nos dar força, para superar o presente e caminhar para o futuro, né? Que é o CCC, né? Canalizar, converter e canalizar, capturar e converter, que são os 3 Cs da, da vida, né? Que você precisa olhar, pegar o problema, ver qual é o ponto positivo, usar ele como força e não como fraqueza, para que assim você possa, como dizem, potencializar os seus pontos fortes. Vou tentar enviar mais solicitação aqui na Priscila. Não sei se ela consegue entrar.
Mas a live tá tão boa que eu nem quero sair Opa, daqui. Deu certo? você foi e eu fiquei lá. Deu certo? Agora sim. Legal. Você tava, já nem lembro mais o que você tava falando, mas você tava, você falou um pouquinho que agora o relacionamento com seu pai tá bom, apesar dele morar em lugares diferentes que o seu. Opa, deu uma travadinha aqui. Eu vou tentar desativar os comentários. Pode ser que isso influencie em algo. Deixa eu tirar aqui. Acho que vai ficar escuro aqui, mas já vai passar. Peraí. Beleza. Você estava falando que agora, a última coisa que eu consegui capturar é que agora você tem um bom relacionamento com seu pai, apesar de morarem em lugares, em estados diferentes. E depois daí travou. Então, é como eu estava falando, né? Que hoje em dia o que vai valer mesmo não é o carro que você compra, não é a casa que você compra, constrói. Hoje em dia o que vale, o que vai perpetuar na eternidade é algum relacionamento com o seu pai, a boa criação que você dá para os seus filhos, né? Quem tem filhos hoje, eu ainda não tenho, mas isso é extremamente importante, né? Como eu estava dizendo para você, o meu pai mora no estado que eu morava, no Ceará, e hoje em dia eu tenho um bom relacionamento. Por quê? Porque desde quando eu tive a perda da minha mãe, eu entendi que, na verdade, eu levei um tempo para poder entender que realmente não vale a pena você ter nem ódio, nem rancor, nem amargura de ninguém. E Uhum. até hoje, as pessoas que hoje em dia falam mal de você, que acontece, ambiente de trabalho é onde mais acontece também. E falam mal de você, ou falam algo sobre você, né? Não leve isso para o seu lado pessoal, porque o que vale é aquilo que Deus falou para você. E o que vale é aquilo que ele demonstrou, né? Porque o fato dele ter ido para a cruz, significa que você é muito amado e você realmente é muito amado por ele. Então é isso que importa. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo agora e os que vão assistir, é que você é amado. Não importa o que as pessoas falam. Se o que as pessoas falam não tiver não coincidir, não tiver alinhado, não for equalizado com aquilo que Deus falou para você, então não importa. Só importa aquilo que ele disse, né? Porque o que ele diz é e pronto. Inclusive, uma das coisas que a gente tem dificuldade de entender é sobre a, a autoridade de Deus, né? Porque ele Sim, fala uma coisa e pronto. E às vezes a gente quer questionar. Eu era muito disso antes, quando eu não entendia muito bem. E até mesmo pelo fato de ter essa ausência do pai e de ser um pouco mais livre, pelo fato de ser criado só com uma mãe, né? A gente tem essa dificuldade de entender a soberania de Deus. E quando a gente entende isso, a gente sabe que o que ele falou é e pronto, acabou-se, né? verdade. Cara, que live. Eu tô aqui pensando se eu deixo essa live. Normalmente eu não. Nessa segunda temporada, né, das 50 lives que já passaram, algumas eu deixei salva. E nessa aqui eu prometi não deixar nenhuma live salva. Mas só que essa live tá tão boa. Eu tô com dor das pessoas que não estão aqui, que não pegaram os códigos, Pois é. que não participaram desse momento que a gente conversou aqui. Mas, enfim, vou ver o que o Espírito Santo vai falar para mim até a hora de dormir, se deixa essa live ou não. Mas queria muito agradecer por esses 40, 50 minutos que a gente passou aqui, aprender mais sobre identidade, falar do reino, falar sobre Deus, que, na verdade, isso, o que nós, jovens, precisamos é disso. E nós corremos tanto em procurar as coisas que a gente acha que vai nos fazer feliz, mas no final das contas, quando a gente olhar lá no futuro, corremos para coisas que corremos para o outro lado. Em vez de ir para a direita, fomos para
para a esquerda, aí já é muito tarde. Eu vou te indicar um livro. Eu falei do livro da Carol, da Jay Cale, que é o... Como é que é? A Idade Decisiva. Esse livro A aí idade do... é um livro bem difícil de achar. Eu tenho ele em PDF, se quiseres eu posso passar para você. A Idade Decisiva e um outro livro que é muito bom também. Eu li ele, os três, na verdade são três agora, lembrei do outro. A Idade Decisiva, você vai ler primeiro A Idade Decisiva, depois vai ler Vai Fundo, do Gary Vee. Não sei se você já viu esse livro ou já Ainda não. leu. Não, Tem o Vai ainda não. Fundo, do Gary, tem A Idade Decisiva, tem o Vai Fundo, do Gary Vee, e tem Uma Vida com Propósito. Ah, esse eu tenho aqui. Eu tô lendo ele. Olha, lê se possível. Esse livro aqui é Eu tô muito, lendo. muito, muito bom. Muito bom. Eu ganhei dele da pastora que eu frequentava da igreja. E Nossa, foi muito bom. Eu tô lendo, eu tô degustando ele, porque sabe, essa rotina de 10 em 1 suga muita gente, ainda tem a sim. faculdade, mas assim, lendo aos poucos é muito interessante, é bem revelador também. Eu tive a oportunidade de ler, eu não planejei os livros, eu tive a oportunidade de ler os três. Na verdade, eu não li, eu ouvi. Eu tô consumindo muito audiobook. Uhum. Desde que eu descobri que na Internet Explorer tem um sistema que ele reproduz o livro em PDF. Quer dizer que você coloca no play e fica ouvindo, se você está Em trabalhando, áudio. é muito legal. Então, eu tive a oportunidade de ler primeiro A Idade Decisiva, depois li o do Gary Vee, depois li esse daqui da Uma Vida com Propósito. Depois o Pablo recomendou o líder, acho que é um líder, qual é? Esqueci agora. Líder com Um propósito. líder com propósito. Então os livros vieram como uma luva nas minhas mãos. E é basicamente isso que a gente conversou aqui. Eu falo muito, eu não quero estender mais aqui. Eu acho que você tem mais coisas, tem outras coisas para fazer. Eu queria Então, agradecer. mas eu também queria agradecer a oportunidade, cara, parabenizar também essa questão de fazer as lives. Vai ter muita gente que tem algo que tem a dizer, tem uma mensagem que queima no coração. E é importante a gente fazer, porque une, mesmo que seja um público pequeno, né? As Sim. pessoas que entram, de certa forma, elas vão tirar algo, né, de ensino. Nem que seja uma palavra, uma frase. Então é muito importante. Parabéns por isso, continue fazendo, não faça que nem eu Eu que só vou fazer quando até você falou 100. que Só vou fazer você até 100, falou, depois você vou falou ficar que um iria, ano sem fazer live. Tô então, zoando. você falou que ia desistir e realmente bate esse desânimo, porque eu também senti isso de querer desistir, aí vem aquela questão de querer dar uma desculpinha, mas não, me propus a fazer, eu vou fazer, então continua. Parabéns pela essa iniciativa. Eu vivo que você é uma pessoa do bem também, uma pessoa ligada a Deus. Continue com isso. E vamos tocar o terror na terra. É Vamos isso. levar o evangelho para mais pessoas e vamos levar o evangelho para onde o evangelho não chega ainda. Essa é uma das coisas importantes. É isso aí. Pessoal, Obrigada. essas duas pessoas não sei quem são, mas queria agradecer por vocês estarem aqui até o final da live. Nós vamos fazer um print agora para postar, né? Já decidi, não vou deixar essa live salva e vamos fazer um print. Deixa eu desativar os comentários aqui. Ativei. Legal. Pessoal, obrigado mais uma vez. Amanhã a gente vai ter mais uma live. Vamos falar sobre... Esqueci o tema agora. Mas vai ser uma live muito boa. E tem um convidado muito especial também. E é isso aí. Sigam a Priscila. Ela tem muito conteúdo bom que vocês vão gostar. A Elza disse amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Isso aí. Obrigado, Elza, tá aqui com a gente.
desde o começo, né? E é isso aí, acho que agora já foi mesmo. Vou encerrar. Até amanhã.